Graça e paz, quarta-feira, dia 14 de outubro de 2020, estamos aqui de volta com o nosso Devocional da Manhã. E essa semana a gente está compartilhando algumas ideias dos ideais da reforma protestante e reforma evangélica do século XVI, para que a gente entenda o que é ser uma igreja evangélica, também a gente possa ver qual é a lógica disso e poder viver esses ideais que são tão bonitos. Essa semana a gente está falando das 5 solas. 5 solas são o resumo do ideal evangélico. 5 solas: sola Scriptura, solo Christus, sola fide, sola gratia, solo Deo gloria. Somente as Escrituras, somente a Bíblia, somente Jesus Cristo, somente a fé, somente pela graça e somente a Deus toda a glória. Essas 5 solas, ontem eu falei sobre somente as Escrituras, que é, inclusive, essa primeira das 5 solas é que dá o nome do movimento evangélico. Evangélico é aquele que segue a Bíblia. E hoje a gente vai falar sobre o segundo, que é somente Cristo. Pastor, somente Cristo não deveria ser primeiro? Não, por importância, Cristo é sempre o primeiro. Mas se não há Escrituras, a gente não tem como conhecer a Cristo. Então Cristo se revela através das Escrituras na nossa vida. Por isso, a gente falou primeiro, ontem, dia 13, falamos sobre somente Cristo. Muito bem. Sola Christus, ou seja, solo Christus. Não existe outra referência. Não existe outra pessoa. Não existe outro nome que nós, como evangélicos, referenciamos. E a gente tem que tomar cuidado para 2 coisas, porque é fácil a gente acusar as outras religiões de usar nomes de pessoas falecidas como referência, né? Santos e assim vai. As outras religiões, até mesmo não cristãs, que usam isso, a gente acusa eles de serem idólatras. Mas o solo Christus quer dizer também que a nossa autoridade é Jesus. Então, a gente não deve colocar nenhuma outra autoridade acima de Jesus. Solo Christus não quer dizer apenas que a gente não deve buscar auxílio, intercessão dos santos, porque por que a gente não faz isso? Porque a Bíblia não dá respaldo para isso. Mas mais do que isso, é também a gente entender que nenhuma autoridade, nem no céu, né, para as outras religiões que acreditam na intercessão de santos, mas a Bíblia não dá esse respaldo, a Bíblia não diz que isso é possível. Então é uma coisa que foi inventada posteriormente, mas também aqui na terra, a nossa autoridade é Jesus. A gente respeita as autoridades terrenas, a gente colabora com as autoridades terrenas, a gente ora pelas autoridades terrenas, mas não tanto civis quanto autoridades religiosas, a gente deve respeito. Mas a nossa autoridade é Jesus. Jesus é nosso sumo sacerdote. Ele é a nossa autoridade. Eu quero compartilhar com vocês 3 versículos bíblicos que falam sobre isso. Olha, seriam muitos, eu não teria como falar sobre todos, né? E eu quero orar pela tua vida também nessa manhã. Eu começo por João, capítulo 14. João, capítulo 14, versículo 6, Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então essa história assim, vamos pedir para o santo tal para pedir para Deus, para pedir para Jesus. Não. Jesus é o único. A gente não pede para ninguém outro, a gente pede para Jesus. Jesus é o caminho para chegar a Deus. Jesus é a verdade que a gente precisa acreditar. Jesus é a vida, não existe bênção, não existe vitória em outro nome.
né? Então, o próprio Jesus diz isso. Ninguém vem a Deus se não for por Ele. Não existe outro. Então, nem no céu e nem na terra. Não existe santo, santa, e não existe líder ou líder que represente Deus. A única pessoa, seja líder religioso, seja líder civil, o único que nos leva a Deus é Jesus Cristo. Essa é a primeira coisa dos Cristos. Outra coisa, porque existem também religiões em que o presidente da religião, vamos supor, presidente de uma religião, seja cristã ou não cristã, represente Deus. Falando não só cristãos, tem cristãos que tem algumas religiões cristãs que seguem esse modelo, que o líder é a autoridade máxima, então o que ele falar é como se Deus estivesse falando, mas também outras religiões. Eu estou com rinite por causa da floração, mas vamos lá. Agora, quando a gente tem rinite, o pessoal todo fica assustado, né? Vamos lá. Eu quero compartilhar outra palavra. Tá? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 11 e 12, diz assim: Esse Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Esse Jesus. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não existe outro nome, não existe outra pessoa, não existe outro... E pastor, mas então essas pessoas que foram modelos de fé, então a gente não deve respeitar, Não, não é isso. A gente deve lembrar dessas pessoas porque deram um bom testemunho. Maria, Pedro, João, Davi, Moisés, são tudo pessoas que deram um bom testemunho, que vale a pena a gente lembrar do testemunho deles. Mas eles não têm como interceder por nós. Eles não têm como nos salvar. Eles não têm como produzir milagres, né? Não há... Atos capítulo 4, eu já tinha falado João, capítulo 14, né? Jesus diz que não existe outro caminho, ele é o único. Atos capítulo 4, versículo 2, assim: não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então não adianta pedir para algum outro nos salvar, ou para algum outro nos abençoar, ou para alcançar uma graça através de outro. Não adianta pedir isso, porque não existe outro. Então, as pessoas que fazem isso, elas estão num engano e estão correndo o risco de se colocar sobre influência que não é de Deus. Porque para Deus é Jesus. Vamos ver mais um? 1 Timóteo, primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, e essa é bombástica. Capítulo 2, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5 diz assim: porque há um só Deus, a gente sabe que só há um Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Cristo Jesus, homem. Há um só Deus, não existem deuses, só existe um Criador, e só existe uma maneira, só existe uma ponte. Então essa história de pedir para um santo, essa história de... Não existe. Há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, que se fez homem. Ele é o único mediador. É em nome dele que a gente pede a Deus. É através dele que a gente alcança salvação. Não existe outro. E isso é o ideal, é um dos ideais da reforma protestante, que deu origem às igrejas evangélicas, é solo Christus. Não existe outro. A gente somente Cristo. A gente viu que somente Cristo é o caminho, a verdade e a vida. A gente viu que é o único nome dado entre os homens para que a gente seja salvo. Então não adianta pedir salve fulana, salve Beltrano. Não, o único que pode nos salvar é Jesus. O único que pode alcançar a bênção de Deus é Jesus. O único que pode nos dar vitória é Jesus. Não existe outro nome. E que a gente possa entender isso. Não existe.
não é implicância com outras religiões, mas é o que a Bíblia ensina. Então a gente tem que fazer uma escolha entre viver aquilo que a Bíblia ensina ou a escolha de seguir o que as tradições religiosas ensinam. Mas nós, igrejas evangélicas, não temos essa tradição, porque de buscar influência, de buscar intercessão de outras pessoas. Nós não temos essa influência, essa tradição. A nossa tradição é aqui, ó, a Bíblia. E a Bíblia diz que é apenas Jesus. Então, por isso, quando a gente ora em nome de Jesus. Quando a gente pede para Jesus, porque é Ele que pode salvar, Ele que pode perdoar os pecados, Ele que pode nos dar bênção, Ele que pode alcançar vitórias, e é Ele que a gente adora e cultua nos nossos encontros, nos nossos cultos. Quero orar por vocês, e eu quero dizer assim, que a gente vai estar continuando, né? Se não assistiu de ontem, assista, né, do dia 13, porque a gente começou falando das 5 solas, amanhã a gente continua. E hoje, quarta-feira, é dia de culto de oração. E a gente vai orar sempre em nome de Jesus. A gente vai se encontrar em nome de Jesus para orar. Muito bem. Quero orar por tua vida nesse momento. Meu Senhor e meu Deus, quero colocar diante de Ti cada irmão, cada irmã, cada filho, cada filha tua que está assistindo online ou que vai assistir mais tarde, que estou vendo, Senhor, 3 conexões, e quero mandar um abraço especial para a Rosane, para o Ricardo, para outras pessoas também que não estão aparecendo, e para aquelas pessoas, para aquelas famílias, para aquele ambiente de trabalho. Pai amado, que a tua bênção seja sobre cada um, sobre cada uma. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, o nome que está sobre todo nome, o único nome que importa, pelo qual sejamos salvos, o único que é o caminho, a verdade e a vida, somente Cristo. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa essa família, abençoa, Senhor, esse ambiente de trabalho, abençoa esse teu filho, essa tua filha, com aquilo que ele precisa, e que essa quarta-feira, Senhor, seja uma quarta-feira de renovo, de fortaleza, de vitórias, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, voltamos com o devocional amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus. Hoje à noite nós temos culto de oração. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro.